de condicional. E aí eu passo para a lista de repetição. Alguém conseguiu fazer os exercícios das cidades? Eu Eu fiz, fiz Sabrina. só. Eu fiz Quê? só a A e a B. A C eu não consegui, não. Gente, que lindo! Que ele não é tão trivial, Foi um não. sofrimento, viu? Não vou mentir, não. Ah, não, ganhei meu dia, gente. Vou. E eu vou fazer com vocês, e aí, para quem ficou muito perdido, eu vou dar o caminho das pedras dele. E aí eu vou dando um tempinho para vocês tentarem também. Para quem conseguiu, eu vou disponibilizar a resposta. Só abrindo aqui o enunciado, gente. Aqui, gente. O primeiro exercício, a gente já tinha feito, né? Que era para, a partir de dois números, definir qual que é maior e qual que não, qual que é maior, né? Com a possibilidade deles serem iguais. Aí, esse aqui a gente fez. O segundo era a mesma coisa, mas agora a gente tem três números, né? O que aconteceu na maioria dos exercícios que eu vi é que na hora de fazer aqui a parte condicional, esqueceram de olhar a possibilidade de N1 e N2 serem iguais,
N1 e N3 serem iguais, e N3 e N2 serem iguais. E aí, dentro dessas possibilidades, avaliar qual que é o maior, ok? Então, eu precisava adicionar essas três aqui, ó. Ok? Aqui, eu usei o I, né? E aqui eu usei o if, mas a gente poderia colocar aqui, else if em todos. E aí, qual que é a diferença, repetindo, né? Qual que é a diferença entre usar if em todos e o else if? Fazer com que ele não faça mais de uma análise ao mesmo tempo, né? Se ele entrou em algum se desse verdadeiro, em algum else if verdadeiro, ele já para. Ele não olha os outros, ok? Mas com if tá ok também, não tem problema nenhum não. Porque como o programa é pequeno, não tem problema de tempo de execução, ok? Aqui eu não posso usar ou, né? Eu tenho que usar i, porque eu preciso que as duas condições sejam satisfeitas, né? E lembrando que aqui eu tenho dois sinais de igual, eu também vi muito erro aqui. Eu uso dois sinais de igual porque eu estou comparando N2 com N1. O valor que a pessoa digitou e eu armazenei na variável, eu vou comparar os dois valores. Se eu deixo aqui, ó, só com igual, automaticamente dentro do se, eu estou fazendo com que N1 seja igual a N2. Eu estou jogando o que está dentro de N1 para dentro de N2. Ok? Foi outro erro que eu percebi. Alguém ficou com dúvida nesse aqui? Alguém ainda está com dúvida nele? Ou teve alguma coisa que não conseguiu sair do lugar de jeito nenhum? Aqui é tentativa e erro, gente. O que vocês têm que fazer é colocar todas as possíveis combinações numéricas no papel e ir implementando, tá? Alguma dúvida, gente, nesse? Não? Pode continuar? Gente, alguém me dá ok, que senão tá Pode na sim. parede. Aí eu tenho trauma, gente. Uma vez eu fiquei 15, eu contei pra vocês, né? Eu fiquei 15 minutos dando aula de LabNeg, sozinha. 15 minutos. 15 minutos explicando função sozinha, pro nada. Mas você estava realmente sozinha na sala? Não, o Colab caiu e eu não vi. Triste. Aí eu nunca sei, mas estava parecendo que tava todo mundo lá, só que ele literalmente tinha caído. Aí depois que eu vi, depois que eu acabei a explicação de 15 minutos, eu fui olhar o WhatsApp para ver se alguém tinha mandado alguma coisa, né? Aí os meninos, professora, caiu. Ai, ai. Vira história, né, para contar. O exercício 3, eu vou colocar isso aqui lá no link, tá, gente? Por isso que eu não estou mandando código, porque eu vou colocar lá nos links lá no nosso arquivo de Word, com os links do Colab, ok? Aí esse aqui eu tenho, pediu para eu fazer usando condicionais. Ah, aqui eu pedi simples, né? Então, se eu pedir simples, eu tenho que mudar aqui. Passou despercebido. Condicional simples é só if. Eu vou deixar com duas opções. Vou colocar aqui, ó. Não é apagar código dá dó, né, gente? Eu vou fazer com simples e vou fazer com composto.
Lembrando que o que é condicional composta, né? É o else if e o else. São duas condicionais que precisam necessariamente de um if antes, ok? Ai. Aí aqui, como é condicional simples, eu tenho que pôr. Vou primeiro falar do problema, né? É um menu de opções, e aí, se a pessoa digitar 1, é para multiplicar dois números, e se a pessoa digitar 2, é para dividir dois números. Aqui tem espaço. Então, o que eu tenho? Eu tenho a variável que chama op. Essa variável, ela vai armazenar a opção que a pessoa quer. Então, na hora que eu rodo, aqui, quando eu digito 1, né, supondo que eu quero multiplicar, esse 1 vai para dentro de op, ok? Ele vai lá para dentro de op. E aí eu vou comparar. Ó, o que tem dentro de op é igual a 1? Se for igual a 1, o que vai acontecer? Eu quero multiplicar dois números. Se for igual a 2, eu quero dividir dois números, né? E aí aqui, substituindo, como que eu substituiria esse else para falar que a pessoa digitou a opção errada? Eu colocaria um if com um i, né? If op. Ou não, pode ser até com... Não, porque se a pessoa digitar 0. If op diferente de 1. Ou, né, na verdade não é i não, vai ser ou. Porque se ele for diferente de 1 ou diferente de 2, aí a gente testa aqui para ver se deu certo. Você digitou a opção errada, tá? Então, eu transformei um else, né, uma estrutura condicional composta aqui, para um problema só com estrutura condicional simples. Então, vamos lá, vou digitar 5. Então, você digitou a opção errada. Vou digitar 0. Certinho, ok? Então, aqui, se a pessoa digita se o que está dentro de op estiver valendo 1, é porque eu quero multiplicar. Se o que está dentro de op for 2, é porque eu quero dividir. Se não for nem 1 e nem 2, é porque eu digitei a opção errada. E aí, outra coisa que eu vi foi que muita gente colocou esse aqui, digite um número, primeiro e segundo número, aqui fora. O que não está errado, o que não está de todo errado, não, tá? Se eu jogo isso aqui fora, o que acontece? Ele vai me pedir os valores, mesmo se eu digitar a opção errada. Aí é que tá, assim, eu vou perder tempo, né? Ele vai me fazer, e tem muito software que acontece isso, né? Principalmente quando a gente está num processo de instalação, ele vai deixando, no final ele fala que era um erro que estava lá atrás. E aí é justamente esse tipo de implementação. Quando ele me pede os dados antes de avaliar se eles estão corretos, ok? Antes de avaliar se as minhas opções estão corretas. Vamos supor que eu digito 5, 6 aqui, que ó, me pediu o primeiro, me pediu o segundo. Aí ele vai entrar no if, ok?
Qual que é o porém dessa implementação aqui? É que eu tenho duas linhas de comando a mais. Para resolver esse problema, a gente usa função. Mas eu vou explicar, mas função é uma matéria que a gente vai ver lá para maio, se eu não me engano. Ok? Ficou tranquila essa questão aqui? Quem estava com dúvida, deu para esclarecer? Tá tranquilo, gente? Tranquilo. Aí depois veio um probleminha, só arrumar aqui, para saber se ele é par ou se ele é ímpar. Eu já fiz ele aqui na aula, né? O diferencial dele é que a gente usa porcentagem, né? E o que a porcentagem faz? Ela faz a divisão entre os dois termos que eu coloco, mas ela salva o resto e não a resposta, né? E aí, se o resto for zero, indica que o número é par. Se não, indica que o número é ímpar. Ok? Se eu fosse usar a estrutura condicional simples, eu colocaria aqui if resp diferente de zero. Ok? Aí, esse aqui deu um pouquinho de dúvida em relação à interpretação, mas depois fui, né? O que acontece nesse aqui? É um programa de classificação de mercadoria. Eu recebo a altura e o peso, e aí eu vou classificar esse produto de acordo com categorias, avaliando o peso e a altura. Aqui eu coloquei float, porque altura e peso pode ser decimal, né? E aí aqui, o que eu fiz? Eu tenho que avaliar os dois ao mesmo tempo. Estou falando aqui na letra A, né? O produto com menor de 1,20 m e até 60 gramas. Então, altura menor e até 60 gramas. Ah, não, aqui, ó. Não, menor ou igual mesmo, inclusive vem para 90. Até 60 gramas, menor ou igual a 60, é da categoria A. Se o produto, né, a altura, for menor que aqui, não, estou pedindo para colocar em gramas e pedindo para colocar em centímetros, então tá ok. Então, por isso que tá 120, tá? Se fosse metros, teria que colocar com ponto, ok? E aí aqui teria que pedir para digitar em metro, tá? Não tem problema usar centímetro aqui não, porque no final das contas é a mesma coisa, tá? O que aqui? Aí aqui eu tô fazendo. Eu tenho um end para olhar o meu limite inferior e superior, o meu limite de altura e o meu limite inferior e superior de peso. O que eu poderia fazer aqui para poder simplificar esse problema? Uma outra forma, além do else if, como eu vou entrar em uma categoria só, eu posso ter um if e o resto tudo é else if. Todo mundo concorda? Porque não tem como o produto, a altura dele, mesmo os produtos que têm altura menor que 120, o peso vai variar. Qual que é uma outra forma simplificada que eu poderia fazer? Quem arrisca?
Ninguém? Ah, Sabrina, eu fiz um para cada altura. Deu menos código, mas eu acho que deu o mesmo tanto de trabalho, por isso que não tinha falado Me, nada. me manda aqui no WhatsApp para eu ver. Uma das formas, que eu quero ver se é o que a Gabriela pensou, porque às vezes, gente, nem sempre o fato de ter menos código indica que ele é mais eficiente, tá? Na maioria dos casos, sim. É exatamente isso. Eu Mas não usei nada de Elif. Depois que eu vendo essa resolução, eu percebi. só que, Gabriela, tá errado o seu segundo if dentro do if. Tipo assim, o seu segundo, vai lá. If altura menor que 1,20, tá ok. If pes menor ou igual a 60, tá ok. O de baixo tem que ser else if, tá? Por quê? Porque se você digitar um peso que não caia, quer ver? Se você digitar um peso que caia dentro desse if, digita um peso aí menor que 60 gramas. Vê se ele vai dar 2 prints. Porque aí o que que acontece aqui? Ele vai entrar quando você usa dois ifs e um else no final. Deu sim. O que que Pareceu acontece? ser. O else, ele é o negativo do de cima. Então, quando o primeiro dá negativo, automaticamente o segundo vai dar negativo. Aí ele considera o else como positivo. Aí saem 2 prints. Mas a minha ideia que eu queria mostrar era justamente essa desse if seu. Eu vou mostrar aqui, gente. Uma outra Sabrina, eu forma. fiz parecido, só que usando o Else If. Eu posso te mandar no WhatsApp também? Pode, pode. É justamente isso. Eu vou fazer aqui, mas pode me mandar. É o que certinho, Júlio. Você pode, no último else if, ao invés do else if, jogar um else. Porque se ele não é maior que 60 e não é menor ou igual a 90, ele só pode ser maior que 90. Mas Mas tá assim certo. funciona? Funciona, tá certinho. Tá? Beleza. Só tô te dando uma outra opção. Vocês vão ver que a partir de agora o céu é o limite, quase. Né? Cada um vai ter uma às vezes a gente vai ter 5, 6 alunos com implementações completamente diferentes. Vou mostrar aqui. Ó, eu fiz desse jeito aí que eu te mandei, Sabrina. Você mandou aqui agora? Mandei. O que você mandou tá igual o meu, só que aqui, ó, você pediu para digitar o peso em gramas, mas você está fazendo a análise o peso não, desculpa. Ah, não, tá em metros, tá certinho, desculpa. É, Tá certinho. Ele tá igual o meu, só que o meu não tá em metro, tá em centímetro, Não, beleza. tá? Tá certinho, tá igual o meu. Então, aqui, ó, uma opção, vou colocar aqui, que foi o que as meninas fizeram, né? É porque aqui, tá vendo que aqui é tudo 120? Então, posso fazer um if de 120 primeiro. E aí, eu só vou entrar nesses outros dois se a altura for 120, ou 1,20 m, né? Se estiver em metro. Então, if a altura menor que 120,
if peso menor ou igual a 60. Isso é exatamente a mesma coisa que usar um i, mas com o if dentro do if. Ok? Aí ele vai ser da categoria A. Aí aqui, ó, eu posso colocar um else if. Por quê? Se ele entrar nesse, eu não preciso entrar nesse, porque ele não vai ter mais de uma categoria ao mesmo tempo. E aqui eu já posso pôr de cara um else, porque não é esse, não é esse, só pode ser esse. Ok? Eu vou deixar ela comentada. Mas fica aqui como opção. Ok? Esse aqui, ele segue a mesma lógica. É exatamente a mesma coisa que o anterior. Você vai digitar o código do produto, o peso e o código do país de origem, né? A diferença é que aqui eu tenho três variáveis para... Eu tenho três variáveis para analisar. O que que eu vou fazer? O que que eu tenho aqui? País de origem 1, país de origem 2, país de origem 3. Código de produto, o preço por grama. E aí ele está pedindo o preço do produto convertido em gramas, o valor do imposto, e esse valor do imposto, ele é cobrado pelo preço total, e aqui repetir, o valor do preço total. Aí aqui, esse aqui foi a implementação que o Rafael mandou para a gente. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o peso, e aqui ele colocou a análise do peso em relação à validação dele. Se o peso for menor que zero, o peso é inválido, senão ele analisa o código do país, ok? Aqui, faltou o país de origem 3, né? Ah, não, tá aqui, tá com o else. Isso aqui, gente, é refinamento de código, tá? Vocês podem colocar o quanto vocês quiserem. Colocar limite para se a pessoa digitar o código errado. Aqui, no caso, ele olhou só o peso, né? Mas eu poderia colocar se o país, se os números forem aqui, ó,
Se eu digitar um código 5, se eu digitar um código 6, ele vai calcular o imposto, né, para o país. Então, se você quiser colocar mais um if aqui, né, com restrição de código para os países, com restrição de código para o código do produto em si, eu posso também, tá? Mas isso é código a mais. Quem não quiser mexer com isso durante o exercício, fala assim, ó, vou considerar que a pessoa vai digitar tudo certinho, tá ok, tá? Porque para mim o que importa é que vocês tenham a essência da lógica implementada de forma correta. Essa parte de refinamento vai do interesse e da vontade de vocês, ok? Se vocês quiserem fazer, será muito bem-vindo. Por isso que eu até peguei o Rafa para fazer, não é bullying não, tá? Peguei o do Rafa para usar de exemplo, tá? Mas se tiver tempo, tiver com paciência, quiser olhar todas as hipóteses para o código ficar completo, pode fazer, tá? Não tem problema nenhum, não. Então, aqui ele está analisando primeiro o código do país. Se o código do país for igual a 1, tem zero imposto. Se não, o código do país é 2, o imposto é 0,5. Não é 1, não é 2, né? Supondo que a pessoa digite o código certo, o imposto só pode ser, o país só pode ser o terceiro. Então, o imposto vai ser de 0,25, ok? Quem colocou aqui é o CIF, né? Quem colocou é o CIF, país. Gente, só um minutinho. Gente, mil perdões. Eu esqueci que eu tinha que colocar minha filha na aula online, a Sofia, de 5 anos. Ela veio aqui, mamãe, você esqueceu de mim. O meu marido está em Patinga, como eu sou. E aí, a minha ajudante, você não consegue colocar de jeito nenhum. Eu esqueci, gente, mil perdões. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, aqui a gente poderia fazer é o CIF, país, igual a 3. Tá? Sem problema nenhum. Ou tudo if, né? Eu não falei que tinha que ser composto? Falei? Não. Então, sem problema nenhum. Aí agora, fiz aqui. Agora, necessariamente, eu tenho que começar a analisar isso aqui de novo, né? Eu terminei a análise de código, de código de país. Agora eu tenho que analisar o código do país em relação ao preço, né? Então, se o código for maior que 1 e menor que 4, o preço é esse. Se for entre 4 e 7, o preço é esse. Se não, o preço é esse aqui. Ok? E aí, ele fez o cálculo no final, tá?
todo esse cálculo aqui, ele poderia ser feito dentro de cada if aqui, tá? Dentro do if, dentro do else if, dentro do else. Eu poderia colocar um print dentro de cada uma dessas últimas condições, ok? Chamando o imposto e o preço. Não teria problema nenhum, tá? Mas aqui ele fica mais enxuto, né? E lembrando que aqui também, ó, uma opção, o Rafael fez a conta no print, né? Aqui, ó, preço tranquilo, a variável chama preço. Aqui ele fez a conta dentro do print. Tem problema? Não tem problema nenhum. Você só tem que ter a seguinte visão crítica. Se eu precisar do cálculo convertido depois, ou do preço final depois, eu não consigo, porque isso aqui não está salvo em lugar nenhum, tá? Ele executa dentro do print e some. Aqui eu tenho uma memória armazenada para imposto, eu tenho uma memória armazenada para preço. Eu consigo buscar essa variável em qualquer momento do meu código, ok? Se eu precisar do valor final do produto com imposto, aqui para baixo, ó, eu não consigo usar, tá? Tá errado? Não, tá errado nenhum, tá errado de jeito nenhum, né? Porque você tá até gastando menos memória, porque você não tá armazenando memória para esses cálculos aqui, uma vez que você só precisa do print. Mas, se ele fosse necessário depois, teria que se criar uma variável para armazenar esses cálculos, porque eles se perdem, tá? Acabou o print, esse cálculo, ele some, ok? Tá ok. Alguém fez diferente? Alguém quer mandar aí para mim? Depois você vai mandar sua correção lá pra gente? Não, eu vou colocar lá na nossa lista de links, chama lá, links do Colab, eu vou colocar isso tudo lá. Vou colocar o endereço, mas eu posso compartilhar aqui agora também. Mas de qualquer forma eu vou colocar lá. Beleza. Depois, ao longo do semestre, faça listas pontuadas, algum tipo assim de exercício valendo ponto? Isso eu vou. Eu tô querendo marcar a primeira para a próxima terça, pode ser? O que que a gente vai fazer? Eu vou dar um exercício, um ou dois, para vocês fazerem durante a aula, tá? E aí, vocês vão ter a aula inteira para fazer o exercício e me devolver ele pronto, tá? E aí pode ser individual, pode ser em dupla, pode ser em grupo, né? Pode ser a turma toda, não tem problema nenhum, tá? É só parte da pontuação dos nossos pontos de trabalho, ok? Pode ser terça-feira, gente? Pode. Pode. Quem tiver algum problema com a próxima terça, me manda uma mensagem que a gente vê o que faz. Eu vou mandar aqui pelo WhatsApp também. Só esperando ele abrir. Ó, desculpa, gente. Foi. Sabrina, você mandou em algum grupo aleatório? Errado? Foi. Deixa eu ver.
Ai, foi. Mandei no grupo de triatlo. Ai, meu Deus do céu. Às vezes a pessoa é doida, né? Aqui. Pronto. Foi aí para vocês? Foi sim. Então, Professora, eu fui no banheiro aqui e eu não escutei o que você falou. Terça-feira vai ser o quê mesmo? Desculpa. vai ser o trabalhinho valendo ponto, Ah, tá. Não, beleza. Obrigado. tá? Porque a gente vai ter uma série de trabalhos valendo ponto, e aí terça-feira eu vou dar o primeiro, tá? É para Não, fazer durante a tranquilo. aula, aí pode ser individual, pode ser em duplo, pode ser em grupo. A entrega é individual, tá? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Beleza. Aí, gente, eu vou entrar agora, então, na lista de for. E aí a gente começou com o programa das. Vocês conseguiram abrir ele aí, gente? O condicional? Eu vou mandar a lista 1 também, que aí se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta também, tá? Ah, vou olhar aqui, Rafael. Ah, tá bom. Daqui a pouco eu jogo sua versão lá, complementar. É, não, esse tá. As respostas estão no próprio link. Eu atualizei o link, vocês vão ver que o link já tá com as respostas, tá? Eu vou começar aqui com o do cartão de crédito, tá? Eu coloquei 3 exemplos. Quem que me mandou esse aqui? Eu esqueci de anotar o nome. Depois me dá a notícia aqui só para eu colocar os créditos. Eu vou explicar aqui pela minha implementação, tá? E aí depois eu mostro a implementação dos meninos. Então vamos lá, eu tenho uma senha, ok? E aí essa senha é a senha que está armazenada lá no banco de dados do banco, né? E eu posso, eu tenho direito a errar a senha 3 vezes. Então, eu criei um contador aqui chamado count, e ele começa com 3, que são as minhas 3 chances, ok? E aí, eu tenho um while. Por que eu tenho um while? Porque eu não sei se eu vou acertar a minha senha de cara ou se vai acontecer alguma coisa, eu vou digitar errado, vou pensar em outro cartão, vou digitar a senha errada. Então, enquanto o count for menor que 4 e count for maior que 0, ou seja, eu estou limitando ali entre 1 e 3, tá? Estou limitando as minhas 3 tentativas. Enquanto isso for verdade, o meu programa vai rodar, ok?
Aí eu venho aqui e peço para fazer o input do digite sua senha. Muitas pessoas fizeram o pedido da senha fora do while. E aí, o que acontece se eu fizer ele fora do while? Se eu digitar ele errado, eu preciso dar a opção da pessoa digitar ela de novo, ok? Então, aqui dentro desse count, ele vai pedir essa senha aqui 3 vezes. Aí, o que eu faço se por acaso, porque tá aqui, enquanto o count for menor que 4 e maior que 0. Aí, aqui ele tá falando, ele vai repetir isso aqui a vida inteira se eu não atualizar meu count, concordo? Se eu não atualizo ele, ele vai ficar rodando isso aqui, porque o count é 3. 3 é menor que 4, é maior que 0. Então, ele vai rodar, vai ficar pedindo a senha toda hora. O que eu faço, então, para ele parar? Se a senha usuário, que é a senha que a pessoa digitou, for igual à senha, count recebe 4. Eu atualizo o count com 4. Ou seja, parei meu while. Tá? Aqui eu só estou atualizando, não fiz nada. A pessoa digitou a senha certa, eu travei o while. Só isso. Se não, o que acontece? Eu vou tirar 1 do count, ou seja, count valia 3, count agora vai valer count menos 1. Então, 3 menos 1, count vai valer 2. 2 é menor que 4 e é maior que 0. Digitei errado de novo. Vou vir aqui e tirar mais 1 no count. O count valia 3, passou a valer 2. Agora ele vale 1, que eu digitei errado de novo. 1 ainda é menor que 4 e maior que 0. Aí o que acontece? Se eu digitar a senha errada, count vale 4, eu saio do while. Se eu digitar a senha errada de novo, count passa a valer 0 e eu não entro mais no while. Aí eu fiz um if e um else do lado de fora. Se o count valer 4, é porque eu digitei a senha certa. Aí, print, compra realizada com sucesso. Se eu digitei o count errado, seu cartão foi bloqueado. Por quê? O count vai valer 0. Ok? Vocês conseguiram entender essa linha de raciocínio minha aqui? Quem não entendeu, me fala que eu explico de novo. Só abrir o microfone aí e falar, professor, não entendi. Você pode só explicar o if count, o igual 4? Foi um artifício que eu criei para travar o while, ok? O count começa com 3 porque eu tenho 3 tentativas. Eu poderia ter colocado count recebe 5, count recebe 7, tá? E aí colocar aqui, o que importa é count ser diferente, não está entre 4 e 0. Por quê? Se ele tiver entre 4 e 0, meu while continua rodando, ok? Eu poderia ter colocado aqui 7, 5, 8, não faz diferença nenhuma, tá? Por quê? É um artifício para eu sair do while. O while não é setup da variável, o meu critério de parada e atualização. Aqui eu tenho 2 atualizações. Uma atualização para quando eu quero travar e uma atualização para quando a pessoa digitar a senha errada. Por quê? Porque eu tenho um limite de tentativa para ela. E por isso que eu comecei do maior para o menor. Porque aqui eu estou imprimindo quantas tentativas ela ainda tem. Então, ela começou com 3 oportunidades de erro. A cada erro dela, eu faço um decremento no count. Na hora que count chegar em 0, né, porque ele começou em 3, na hora que ele chegar em 0, o while trava. E aí, o que eu vou fazer? Count é igual a 4? Não, count é igual a 0. Eu poderia colocar aqui, ó, if count igual a 0, tá? E aí eu vou dar um print aqui, seu cartão foi bloqueado. Em qualquer momento que eu aceitar a senha, count recebe 4.
Quando ele recebe 4, ele está fora do while. Por quê? 4 não é menor que 4. 4 é igual a 4. Então, ele não entra aqui. Se o count for igual a 4, significa o quê? Que a minha senha está correta. Aí a compra foi realizada com sucesso. Ok? Eu deixei o while só para atualização e depois fiz um if e um else para avisar se a compra estava ok ou não. Tranquilo? Tranquilo. E aqui a gente tem mais outras duas formas de se fazer. Esse aqui eu quero mostrar porque é um comando diferente, só para ampliar digamos, o vocabulário de vocês, né? Porque acaba que a gente não tem tempo de ver tudo, né? Vocês vão ver programação básica em Python daria pelo menos um ano, né? Avançada, intermediária mais um ano, avançada mais um ano e meio, tá? O ideal o objetivo da programação que vocês têm é preparar vocês para que vocês entendam como que funciona o processo de programação, para que vocês entendam como que funciona uma inteligência artificial, né? Vocês não vão ser programadores, né? Pode ser que algum de vocês goste e depois, né, acaba encaminhando por esse lado, mas aí vocês precisam entender como que faz um programa. Vocês precisam entender de uma lógica de programação. Para quê? Para que vocês saibam pedir, né? Para quando vocês estiverem conversando com o pessoal de TI, vocês consigam entender o que eles estão falando, né? Ou então, se vocês forem se vocês forem fazer gestão de análise de dados, né, que vocês entendam o que o programa está falando, pelo menos saibam onde buscar a informação, ok? Aqui, então, que o Rafael colocou? Tem aqui a senha, pediu para o input da senha. Se senha for, se senha B é a senha do banco, senha M é a senha manual, né, que a pessoa digitou. Se as senhas forem iguais, a operação foi realizada com sucesso. Se não, então aqui, ó, se eu acertei, ele trava. Tem um if trava. Se não, porque ele digitou errado. Aí ele tem um while. Esse while true, true é um comando em Python que faz com que o meu while seja infinito. Esse while vai rodar para sempre, a não ser que eu utilize esse comando aqui, ó, chamado break. Ok? Então, o que que ele faz aqui? Se a senha do banco for diferente da senha que eu digitei, e o i é o número de tentativas, tá? Porque aqui ele já está considerando, na hora que ele entra no while, por que ele colocou menor que 2, sendo que eu tenho 3 chances? Porque na hora que você entrou aqui, pressupõe que você já digitou a senha errada. Ok? Então, o que acontece? Se você entrou aqui, ele vai avisar, ó, sua senha está errada, digite uma nova senha, vai somar 1 aqui no i. Ok? Em relação aos seus números de tentativa. Você fez a primeira, né? Começou com 0, entrou aqui, ele vai somar 1 na sua tentativa. Ok? Se a senha for a senha correta, né? Se por acaso eu errei de primeira, mas na segunda eu acertei, o que ele vai fazer? Sua compra foi realizar. Oh, não, desculpa. Se a senha. Ah, desculpa. Se a senha. Se a senha aqui for diferente, ele me pede a senha de novo e aí aumenta, me avisa quantas tentativas, qual tentativa que eu tô. Se a senha, aqui a senha foi diferente. Se a senha for igual, que é exatamente aqui. Ah, não, Rafa, olha aqui, tá com erro esse código aqui. Por quê? Deixa eu testar.
Eu tive que colocar dentro do while, porque se eu digitar a senha certa, depois que tiver a primeira tentativa errada, ele não mostra, porque o print de compra realizada com sucesso está por fora. Ah, tá, você só repetiu, tá ok, você só Isso. repetiu. É, tá certo. Você só repetiu. Se não, né, se a senha aqui agora, que a pessoa digitou, for a senha certa, ou seja, na segunda tentativa, aqui é só para a primeira, né, igual eu falei. Se você digitou a primeira senha certa, ele fala que a compra foi realizada com sucesso e trava, porque você não entra no else. Se você entrou no else, é porque você digitou a senha errada. Então, o que que ele vai ver aqui? Vai pedir para você digitar a senha e aí vai fazer a análise de novo da sua senha. Se a senha de B foi igual à senha de M, a sua compra foi realizada com sucesso. Aí ele dá um break, ou seja, ele para o while. Tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse break aqui, automaticamente ele para o while, ok? A mesma coisa com else. Quando a pessoa digita o número de tentativas, digita o máximo de tentativas, ele também dá um break, porque senão o while vai continuar para sempre, tá? Porque não existe um critério de parada a não ser o break para o true, tá? Aí era isso que eu queria mostrar para vocês em relação a esse programa aqui. Mas não precisa preocupar com ele, não, tá, gente? Foi só uma forma de olhar, de usar, né, como um colega de vocês trouxe isso para a sala de aula, eu quis mostrar para vocês. Ok? Existem várias outras formas, existem vários outros comandos, um deles é esse aqui, ok? E aqui a gente tem um outro também, que eu tenho a senha, e não, quem fez esse aqui me avisa quem fez, tá? Eu tenho a senha, tenho o meu número de tentativas e tenho o i, que é um contador que vai começar como zero. Se a senha da pessoa, né, se a pessoa vai digitar a senha manual, se a senha for igual à senha que está armazenada, compra é realizada com sucesso. Aqui foi igualzinho do Rafael, ó, if else. Eu vou entrar no else só se a minha se a minha senha estiver errada. E aqui o mesmo critério de parada, com o end. Mas aqui, como ele não colocou o while true, ele colocou o quê? Enquanto a senha estiver errada e o i, que é meu contador, for menor que o meu limite de tentativas. Ok? Toda vez que eu entro nesse while, o que que eu faço? Né? Repetindo o que que o while precisa. Inicialização, tá aqui. Controle e atualização. A atualização do i tá aqui. Porque, como ele precisa da senha errada e do limite de tentativas, esse while aqui, ele só vai continuar rodando quando as duas forem verdadeiras. Quando eu exceder meu limite de tentativas aqui, que é 2, né? E é 2 porque eu comecei em 0, né? Então, eu tenho 0, 1, 2, eu tenho 3 chances. Enquanto isso aqui for verdade, ele roda. Na hora que eu cheguei no meu limite, independente da senha ser diferente, ele não entra, tá? Essa condição aqui, ela é substituída pelo true. E aqui, o meu break, ele é substituído pelo i mais um, tá? Então, aqui, se a senha for igual à senha do banco, né? For igual à senha que eu digitei, compra realizada com sucesso. Se aqui a senha for diferente da senha que eu digitei e eu tiver excedido ao meu ao meu limite, o meu cartão foi bloqueado. Ok? Alguém fez de outra forma que queira mandar? Não?
Depois me manda, gente, que aí eu vou colocando aqui, que a gente fica com um banco de resoluções maior, com mais opções para vocês. Tá? Esse aqui, eu vou fazer. Eu vou fazer alguns pedaços deles, porque como esse aqui eu ajudei vocês, né? Eu consegui dar uma ajuda mais personalizada durante a aula, alguns conseguiram pegar o caminho mais fácil, tá? Se alguém ainda tiver dúvida nesse, eu vou deixar um tempinho no final da aula, eu vou ajudando, tá? Esse aqui, o que ele fala? Foi feita uma pesquisa estatística em 5 cidades brasileiras para coletar dados sobre acidentes de trânsito. Foram obtidos os seguintes dados: código da cidade, número de veículos de passeio, número de acidentes de trânsito com vítimas. Desta forma, pede-se um programa em linguagem Python que informe qual é a média de veículos considerando as 5 cidades, qual é a média de acidentes de trânsito, depois eu arrumo aqui, tá, gente? De trânsito nas cidades com menos de 2.000 veículos de passeio, e o maior e menor índice de acidentes de trânsito, e às quais cidades eles pertencem, tá? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a média de veículos considerando as 5 cidades? Vou fazer primeiro as análises separadas para mostrar o contexto. Depois a gente joga no programa todo, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar o for ou while, né? Primeira coisa que você tem que pensar. Você está vendo aqui, foi feita uma pesquisa estatística em 5 cidades brasileiras. Então, eu tenho necessariamente valores de 5 cidades brasileiras, né? Esse número é fixo. Então, eu posso tanto usar o for, como usar o while. Porque eu sei o número de vezes que eu vou repetir, ok? Então, eu tenho aqui um for de x em range de 5. Eu vou colocar aqui 3, só para facilitar o processo, ok? E aí, eu quero a média de veículos considerando as 5 cidades. Para saber a média de veículos, eu preciso saber o número de veículos, né? Então, tá aqui. Digite o número de carros, ok? O que eu preciso fazer? Para fazer a média, eu preciso fazer um somatório. Todo mundo concorda? Que para calcular a média, eu tenho que primeiro saber a soma dos veículos. Como que eu vou fazer a soma dos veículos? Vou colocar aqui, total carros recebe total carros mais N carros. Ok? Toda vez que eu faço um somatório, a gente, por definição, zera as variáveis do somatório, para não ter nenhuma possibilidade de guardar lixo dentro da variável, tá? Quando eu faço só uma substituição, eu já estou substituindo o valor, não tem problema nenhum não, né? Tipo, se eu fizesse, se eu atribuísse um único valor, tudo bem. Mas toda vez que eu vou fazer um somatório, a gente inicializa esse somatório com 0. Tá? Então, eu tenho aqui total carros, começando com 0. Ok? E aí, o que eu vou fazer? A cada N carros que eu digitar, eu vou acrescentar ele aqui em total de carros. Ok? Então, depois do for,
Eu vou fazer print. Carros ou veículos, né, gente? Esse aqui, gente, esses dois exercícios que eu passei, foi literalmente jogar vocês para os leões, tá? Eu admito isso. Mas é só porque não deu tempo Sabrina, de eu explicar. fiz uma. Nossa Senhora. Eu só queria deixar para quem quisesse tentar, né? E depois eu ia explicar. E bom também que vocês quebraram a cabeça, né? Mas ele não é fácil, não, tá? No primeiro momento. Então, aqui, o que que eu vou? Vou digitar o número de carros. Então, eu vou colocar aqui 10, depois 20, só para facilitar a nossa conta. Depois 30. Então, total de carros, considerando todas as cidades, 60. O que que vocês têm que considerar aqui? Por que que eu preciso do print fora do for? Porque se o print estiver dentro do for, é como se a gente estivesse num barzinho, né? Coisa que a gente não faz há muito tempo, né? Quem não for concorda, né, gente? Mesmo assim. É como se a gente pedisse a conta parcial, tá? A cada novo incremento do meu x, né? Ele saiu de 0, foi para 1. Ele vai me dando a parcial. Então, aqui, ó. Total de veículos, considerando todas as cidades, 10. Até agora só tem uma cidade. Eu digitei 10, o total é 10. Vou colocar o da próxima, 20. Então, ele já me deu a parcial aqui, ó, 30, né? 10 mais 20, 30. Vou colocar da última, que é 30. Agora eu tenho a final, ok? Se eu quero saber só o somatório final, eu tiro ele do for, tá? Que é o nosso caso, né? Eu tiro ele do for aqui. Qual que é a vantagem, né, de ter um somatório aqui dentro do for? Ele vai fazendo o cálculo automático. Qual que é a desvantagem que a gente vai resolver? Esse probleminha a gente vai resolver semana que vem ou na próxima. É que se eu precisar saber quantos carros tem na segunda cidade, eu não consigo. Por quê? A cada vez que eu incremento o for, eu substituo N carros e total de carros. Ok? Então, se depois eu quiser, depois que eu rodei, eu quiser saber quantos carros tem na cidade 2, impossível. Por quê? N carros vai ter o valor da última cidade. Ok? Ficou claro, gente? Quem não entendeu, me fala que eu explico. E vocês precisam saber isso, porque daqui para frente embola. Tá? Dá o grito aí, não tem problema. Ficou claro, gente? A vantagem e a desvantagem? A vantagem é que eu tenho uma variável só. A desvantagem é que eu perco o valor aí no meio. Tá? A gente vai resolver isso com lista e vetor. Tá? Com array. A gente vai resolver isso depois. Mas, por enquanto, assim tá ótimo. Tá? Fiz o somatório. Na hora que eu fiz o somatório, vamos dar o print de x aqui. Print de x. 10, 20, 30. Meu x aqui vale 2. Estão vendo? O que eu posso fazer para conseguir fazer o cálculo da média de forma automática? Ao invés de Por fazer, que o X é 2? porque ele só vai aumentar aqui até, porque o meu range vai ter n menos 1. Na hora que o x Ah, vai é. para Verdade, 3, lembrei. ele não assume o valor, tá? Então, aqui a gente está fazendo um teste para 3, né?
Na prova, geralmente, quando a prova era presencial, o que eu fazia? Eu chegava aqui, qual a média para 100 cidades? Por quê? Se eu faço aqui com 3, o aluno que não aprendeu o for, ele faz uma variável para cada cidade e vai somando na mão. Mas na prática isso não existe. Então, eu jogava aqui 100 para a pessoa ser obrigada a usar o for, né? Eu lembro que várias vezes os alunos me perguntavam assim, professor, eu posso pôr 3 pontinhos? Não, assim, né? Fazia o primeiro 3 pontinhos 100. Não, tem que usar o for. E aí, como que é uma forma eficiente de usar o for na hora de testar? Se ele funciona para 3, ele vai funcionar para 10 e vai funcionar para 100. Eu só vou ter que mudar esse parâmetro aqui, ok? Então, para que isso continue funcionando no cálculo de média, o que eu vou fazer? Vou automatizar a média também. Vou colocar aqui, média é igual a total de carros dividido por x mais 1. Por que x mais 1? Porque o meu x aqui vai só até n menos 1. Ok? Um outro artifício que eu poderia fazer, e que dá certo também, vamos só fazer aqui, para a gente ter certeza que tá ok. Vou colocar aqui, print média. Vou colocar 60, tá? Porque aí dá certinho. A média deu 20. Tá certinho. Uma forma de fazer também, para que eu não precise colocar x mais 1, eu posso criar uma variável chamada total cidades. E aí aqui eu coloco total cidades. E aqui total cidades recebe 3. Aqui dividido por total cidades. Deu exatamente a mesma coisa. Sabrina, mas é para usar 3 ou 5 cidades? Que eu acho que no enunciado Não. tem 5, né? Aí o que você faz? Você faz o teste para 3. Funcionou? Uhum. Só substituir aqui por 5. Mas e até 100 vai ter que inserir 100 vezes o número? Pois é, se você for pedir para 100, você não vai ficar inserindo 100 números. Então, o que você faz? Pois Você é. faz para 3. Funcionou para 3? Lá na resposta da prova você faz isso. Ó. Ah, Tá? tá. Você não precisa entregar o valor, né? Não, Só... não, eu preciso do código. O valor não me interessa. Porque o valor você calcula na mão. É verdade. E aí, e ele tem que funcionar para qualquer valor. Então, igualzinho, eu acredito que eu tenha feito com vocês semestre passado. Lá nas funções, não interessa o resultado que deu, interessa como que você implementou a função. Porque na maioria das vezes, a tabela para vocês construírem na prova é pequena. Né? Eu fico brincando que programação e LabNeg são matérias que você sai da prova tendo certeza se você foi bem ou não. Por quê? Você sabe se você chegou no resultado ou não. Né? O resultado está ali, tá na sua frente. Tá? O que interessa é qual que é o mecanismo que você utilizou para chegar naquele resultado. Tá? E aí aqui, gente, vai da lógica de cada um, tá?
Aqui poderia ter deixado 3, tá? Porque eu não expliquei isso, né? Na verdade, 5, né? Mas se você, né, quem fez total de cidades, tá ok também. Substitui por uma variável aqui, melhor ainda, né? Quem fez x mais 1 aqui também tá ok, não tem problema nenhum, né? Isso é a magia da programação, é você ter milhões de possibilidades de fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou deixar aqui cálculo de média. Outra coisa que é importante e que vai ajudar aqui é analisar maior e menor número. Então, aqui é a análise do maior e do menor número, né? Ele está falando de acidentes, né? E qual cidade que tem esse maior e qual cidade que tem esse menor. Ok? Vamos fazer para 3 cidades também, tá? Vamos continuar com o nosso mesmo esquema, tá? Vamos mudar aqui para 3. Aqui. Que assim não dá margem de dúvida. Então, vamos lá. Tem aqui o total de cidades, vou continuar com ela. Vou ter um for. Só que aqui agora, ao invés de pedir o número de carros, eu vou pedir o número de acidentes. Ok? Poderia ter feito com while, tá? Depois eu até faço uma opção com while para vocês. Então, aqui eu tenho x até o número de cidades. Vou colocar em AC, né? Digite o número de acidentes. Ok? Eu quero saber qual que teve, vou começar pelo maior, né? Qual a cidade que teve o maior número de acidentes? Eu vou criar uma variável. Cidade maior. Vou começar com 0. E vou colocar N acidentes. Ah, não, esse acidente já está ali, né? Vou colocar MN acidentes, tá? Que é o maior número de acidentes. Ok? Vou deixar maior, senão vai ficar muito... Tem que sublimar muito. Maior N acidentes. E vou inicializar com 0. Tá? Por que eu vou inicializar com 0? Eu vou começar da cidade 0. Meu x começa em 0. Tá? E vou considerar que o maior número de acidentes foi 0. O que acontece? Na pior das hipóteses, ou que vai ser a melhor, né? Não existe cidade com acidente negativo.
Ou vai ser 0 ou vai ser acima de 0, ok? Eu vou alterar aqui, assim que tiver um valor maior que 0, eu vou alterar aqui. E assim que eu encontrar qual cidade que teve o número de acidentes maior que 0, eu vou colocar aqui. Vou alterar aqui. Ficou claro isso, gente? Quem não entendeu, pergunta. Tá? Estou inicializando minhas duas variáveis. Uma vai representar qual cidade tem o maior número de acidentes. Como a minha cidade começa do 0, eu tenho cidade 0, cidade 1 e cidade 2, não é? Que o meu X vai de 0, 1 e 2. Então, eu estou considerando que a cidade 0 vai ter 0 acidentes. Ok? Qual que vai ser o maior número de acidentes possível? O maior número de acidentes aqui, 0. Primeiro valor maior, eu vou alterar aqui, tá? Então, toda vez, tem um jeito mais, não é mais correto, tem um jeito mais eficiente de se fazer isso. A gente fala em programação, entre aspas, né? Que é tipo, é uma gambiarra, mas é porque vocês não aprenderam um vetor ainda, tá? Mas dá certo e tá ok. Então, eu estou inicializando o maior número de acidentes com 0, porque eu sei que, na melhor das hipóteses, eu tenho 0 acidentes. Ok? E a cidade, na melhor das hipóteses, a primeira cidade é que vai ter 0 acidentes. Qualquer mudança eu vou mudar aqui. Ok? Como que isso acontece? Eu vou colocar um if. If. Quando o meu x vale 0, eu estou analisando a cidade 0. Todo mundo concorda? Depois a gente olha a questão de código, tá? Vamos analisar aqui que o x é o código da cidade, ok? X igual a 0 é cidade 0, x igual a 1 é cidade 1, x igual a 2 é cidade 2, ok? 3 cidades. Código 0, 1 e 2. Vou analisar a cidade 0. Recebi o número de acidentes. Se o número de acidentes da cidade 0, que é a que eu estou olhando agora, for maior que o que eu tenho em maior número de acidentes, o que isso quer dizer? Que essa variável maior N acidentes não tem mais o valor do maior número de acidentes. O que eu olhei agora é maior. Vamos supor que a cidade 0 tem 5 acidentes. 5 é maior que 0? É. Então, a minha variável maior não está armazenando mais o meu maior número de acidentes. O que eu vou fazer? Vou colocar o número de acidentes da cidade X, né, que é a cidade 0, dentro de maior. Eu vou atualizar o valor da variável. Maior N acidentes vai receber N acidentes. Ok? E qual cidade que me fez fazer essa troca? A cidade X naquele momento, ou seja, cidade 0. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, não faz diferença, né? Porque aqui é a cidade 0. Mas o meu código tem que valer para qualquer cidade. Então, eu ponho aqui cidade, CID maior, recebe X. E aí eu vou fazer essa mesma análise aqui para todas as cidades, né? Vamos supor, a primeira cidade teve 10 acidentes, ok? Então, vou seguir lá, 10, 20, 30, ok? Primeira cidade teve 10 acidentes, x igual a 0, n acidentes vai receber 10. 10 é maior que 0, que é o que eu setei aqui? É. Então, maior n vai receber aqui, na n carros, né, gente? É n acidentes. Vai receber o número de n acidentes. Então, maior n agora vai valer 10. E que cidade que pertence 10 acidentes? A cidade 0. Então, cidade maior vai receber 0.
Vou andar com o meu for, né? Porque eu fiz essa análise para a cidade 0. Agora eu vou fazer a análise para a cidade 1. A cidade 1 teve 20 acidentes. 20 é maior do que 10? Porque agora aqui tem 10. 20 é maior do que 10? É. Então, eu vou substituir aqui, que era 10, pelo valor de 20, que eu acabei de baixar. E cidade maior vai deixar de ser 0 e vai passar a ser 1. Vamos supor que a cidade 3 tenha 5 acidentes, né? 5 é maior do que o valor que eu tenho maior? Não, porque maior aqui eu tenho 20. Então, 20 vai continuar aqui. Eu não vou entrar nesse if. Maior continua 20, cidade continua 1. Ok? Então, vamos testar isso aqui, o que eu falei. Vamos testar isso na prática. Qual que é o problema desse código? E que a gente vai solucionar isso quando a gente aprender vetor. Cidades com números iguais de acidente. Eu pego sempre a primeira. Se as cidades estiverem no mesmo número de acidentes, eu não tenho capacidade aqui agora de avaliar que eu tenho mais de uma cidade com o mesmo valor. Ok? Mas, enfim, vamos fazer aqui. Print. Eu vou executar exatamente o mesmo exemplo que eu fiz de cabeça com vocês, tá? Primeira cidade tem 10. A segunda cidade tem 20. A terceira cidade tem 5. Então, a cidade com o maior número de acidentes é a cidade 1. O número de acidentes aqui, eu passei errado, né, gente? É maior. É maior NAC, tá? Esse aqui, NAC, é sempre o último, né? Agora vai dar certo. Vamos lá, 20, não, 10, 20, 5. Cidade com o maior número de acidentes é a cidade 1, número de acidentes 20. Se eu colocar aqui, né, aqui tá 3. Se eu colocar 5, se eu colocar 100, o programa continua funcionando, tá? O único problema aqui, né, e aí é que se eu tiver cidades com o mesmo número de acidentes, tem jeito de resolver, tá? Mas dá trabalho. Se eu tiver cidade com número de acidentes iguais, fica incompleta a cidade maior. O maior número de acidentes, ok, né? Mas a cidade que tem o maior fica incompleta. E aí eu tenho que criar, para solucionar esse problema, eu tenho que criar o mesmo número de variáveis para a cidade em relação às opções, para poder imprimir, né? Qual que seria a minha pior das hipóteses? Todas as cidades terem 20 acidentes. Então, eu teria que ter uma variável, uma cidade maior, toda vez que ele se repetisse, eu teria que incrementar em uma variável nova, tá? Mas não precisa olhar isso não, vamos considerar que aqui que a gente não tem acidente igual, tá? Eu vou considerar a questão de acidente igual quando a gente for ver vetor, ok?
Ficou clara a ideia, gente? Me deem notícia aqui. Eu fiquei muito tempo falando sozinha. Ficou. Ficou sim. Ficou? Deu uma luz aí no fim do túnel? Deu sim. Para quem estava com dúvida. Não é difícil, né? Mas são detalhes que a gente não pensa, né? E vocês não têm prática nisso. Então, sem chance de. Vocês não viram for, né? Semestre passado. Então, eu não esperaria, né? Fiquei muito feliz de né, em relação a quem conseguiu, mas não esperaria que vocês tivessem conseguido, não. Tá? Sabrina, eu gerei os valores aleatórios com base na variável, porque eu não sabia que tinha que digitar. Entendi. Não, tá ótimo. Me manda que eu vou ensinar. Eu vou ensinar a gerar número aleatório lá em Machine Learning, que a gente vai precisar criar base de dados aleatórias para testar se a inteligência artificial está funcionando. Mas manda que eu já mostro o que você fez. A única coisa que não funcionou foi o maior e menor número, porque eu tive que delimitar qual que era a cidade com o maior número de carros. Aham. Mas tirando isso, deu mais ou menos certo mesmo. Nossa, que trabalho. E aí, esse código, você guarda ele, que assim que a gente entrar em vetor e lista, que é a próxima matéria, você consegue adaptar ele certinho para o que você precisa. Porque como você cria, né, a sequência de números aleatórios, o que você faz? Você armazena eles e vai analisando a posição. Aí fica facinho. Guarda ele aí que a gente vai usar ele depois, na aula. Tá? E aí, gente, como que fica a questão do menor? É a mesma coisa, só que o contrário, né? Aí aqui, né, a gente vai usar uma gambiarra da mesma forma, enquanto a gente não olha ali, não aprende lista, né? Façam ele aqui para mim, eu só vou ensinar aqui o caminho das pedras, ó. Aqui, vou colocar aqui, e vou passar o código para vocês, tá? E aqui eu vou colocar análise maior. Aqui, o que vai acontecer? Ao invés de ter cidade maior, eu vou ter cidade menor, porque eu quero cidade com menor índice de acidentes. Aqui, ao invés de maior, vai ser menor. E aí, ao invés de ser zero, a gente vai colocar um número muito grande. Tá? Vamos colocar isso aqui, ó. Ok? Por quê? Porque eu sei que eu não vou chegar a esse número de acidentes. Qualquer valor que eu digitar no meu for vai ser menor que esse. Ok? Então, de cara, eu já vou ter uma substituição no if aqui de n acidentes. Tá? De menor a n acidentes. Ok? Eu só vou inverter a lógica. Aqui eu coloquei zero, porque eu não vou ter acidente negativo. Aqui eu coloquei esse monte de 9, porque eu sei que eu não vou ter acidente maior do que esse valor aqui. Tá? É lógico que isso não é a forma correta, tá? A forma mais correta é a gente transformar o nosso programa para que ele funcione da forma mais dinâmica possível. Isso aqui é estático. Ou seja, se por acaso acontecer um desastre, né? E eu chegar a um número maior de acidentes do que esse, o meu programa vai bugar, né? A probabilidade é pequena, mas vai, tá? Eu vou mandar esse aqui, aí façam para mim a adaptação para o menor. Enquanto vocês fazem, eu vou olhar aqui, Gabriela, seu código e vou fazer a chamada, tá, gente?
Deu uma luz aí, gente, no fim do túnel? Deu uma ajuda? Por isso que eu quis andar um pouco mais rápido em relação ao que a gente já tinha visto, porque essa parte eu sei que ela é importante. Mas se alguém, gente, tiver dúvida em relação ao si, tiver dúvida em relação a algum exercício lá para trás, me dá a notícia, tá? Que eu ajudo, sem o menor problema. Gabriela, tô olhando aqui, tá? A questão do seu aqui é que você já definiu qual que era o menor e qual que era o maior, né? Sim, sim. Não, mas tá ótimo. É porque eu não sabia como pegar É? um dado que ia ser gerado. E Aham, aí, não. Adorei essa saída. O for também. Você raciocinou direitinho. Nesse caso aqui, você não precisou nem de somar um no i, porque você definiu de 1 a 6, né? sim, é porque tava dando cidade zero. Aham. Não, ficou ótimo.
Deixa ele guardadinho aí que a gente vai mexer nele assim que eu explicar a lista. Tá bom. Conseguiram fazer aí, gente? Aqui ainda não deu, não. Tá dando que a cidade com o menor número de acidentes é 0 e o número de acidentes é 0. Tá, me manda o código para eu ver. Mas vai estar todo errado, mas eu mando. Não tem problema não, eu vou ajustar ele. Me manda aqui no. Pode me mandar por privado, se tiver com vergonha. Não, tá feio demais, mas eu vou mandar lá no grupo. Ah, aqui, ó, o seu erro é que você tá lá, ó, if no de menor, tá? O seu, você colocou igual a zero. O menor N de acidentes, ele recebe N acidentes. Toda vez que você entrar no if, quer dizer que o número de acidentes que eu digitei é menor do que o número de acidentes que eu tinha setado. Então, o menor N acidentes recebe, ou seja, um sinal de igual só. Ah, não, tá aqui. Desculpa, tá aqui. Mas por que você colocou igual a zero? Ele nunca vai ser igual a zero, por isso que ele não está entrando no seu if. Rafael, por que você colocou menor N acidentes igual a zero? Alô, Oi. meu computador garrou aqui. Peraí. Ele, esse menor N acidentes, o seu segundo if, tá estranho. Por quê? Como é ou, vai entrar. Porque Ele o vai menor. entrar uma vez. E depois ele só vai entrar se o número for menor. Da primeira vez ele vai entrar porque vai ser zero. E depois ele vai entrar Não, mas porque o vai ser menor. menor é um número grandão. Porque aí você está assumindo que você só vai poder ter número de acidentes menores do que zero. Não, porque o primeiro acidente ele vai entrar. Não, ele vai entrar. Primeiro número. É isso que eu estou te falando. Ele vai entrar porque é um ou. E aí você vai substituir. O que eu estou te falando é que esse ou não faz sentido. Mas por quê? Porque menor N acidentes, ele não é igual a zero. Eu coloquei ele em cima. Você colocou ele como zero. É. Eu não tinha visto aqui, não. Tá bom. Ok. Certinho? Porque como é ou, ele vai entrar ali de qualquer forma e você vai mudar. E depois ele só entra se for menor do que o anterior. Mas espera aí. Se N acidentes for menor que NAC, vamos supor, eu tenho 10 acidentes. Você setou lá com zero. Ele funcionou? Pera aí, repete, por favor. Vamos supor aqui que a primeira cidade tenha 10 acidentes, ok? Certo. Então, NAC é 10, Uhum. tá? Aí, se NAC for menor que menor, tá?
Aham. NAC é 10. 10 não é menor que 0. Ou menor... Ah, tá. Ele cai na outra condição. Entendi. Adorei. Tá, ok. Gente, que viagem. Certinho. Vou botar aqui. Tá, beleza. Helena, deixa eu ver o seu. Ah, gente, acabou a aula, né? Eu vou olhar os dois aqui. Gente, quem acabou a aula, vou parar a gravação. Vou olhar aqui o da Helena e do André. Quem tiver com dúvida pode me mandar, que eu vou respondendo, tá? E na próxima aula a gente começa com ele. E eu vou colocar hoje à tarde, eu coloco todos os links lá Esse, de qualquer forma, vocês já têm, né? Mas eu atualizo a nossa listinha lá para vocês ficarem com a listinha completa de todos os links. Tá bom? Obrigado, Sabrina. Até Boa mais. terça-feira. Obrigado você.